Fala pessoal, nessa aula vamos ver os conceitos de interrupção e como as linguagens de programação auxiliam o processo de programação de um processador digital. Uma interrupção é um recurso de hardware utilizado para tratar uma variedade de situações que exigem uma saída da sequência normal do fluxo de execução do programa. Uma interrupção executa uma saída do fluxo normal de execução do programa devido a uma solicitação gerada externamente ou então internamente pelo próprio hardware. Os eventos capazes de gerar a interrupção são sinalizados para o hardware do processador através de pedidos de interrupção, ou chamadas também de IRQs, Interrupt Request. O fluxo de execução é automaticamente desviado para uma rotina de software especificamente escrita para tratar a interrupção. Essa rotina é chamada de rotina de serviço de interrupção, ou ISR, Interrupt Service Routine. Um processador pode ter várias rotinas de atendimento a diferentes interrupções. Os endereços iniciais dessas rotinas na memória são chamados de vetores de interrupção, ou Interrupt Vector. Esses endereços são armazenados geralmente em uma tabela na memória chamada de tabela de vetores de interrupção, ou Interrupt Vector Table. Em resumo, quando uma interrupção acontece, o programa é interrompido automaticamente pelo hardware, uma sequência específica de instruções é executada e depois o programa continua a ser executado do mesmo ponto em que estava antes da interrupção, como está mostrado aqui nessa figura. Aqui é o fluxo de execução normal de um programa. Nesse outro lado aqui, ocorreu um evento que gerou um pedido de interrupção. Então o fluxo desvia para a rotina de atendimento e ao final retorna para o fluxo normal. As interrupções foram introduzidas na arquitetura dos processadores para evitar o desperdício de tempo computacional à espera de eventos específicos. Por exemplo, quando você pressiona um botão em um controle remoto de uma TV, o processador ele responde a essa ação mudando o canal, aumentando o volume, por exemplo. Se o processador gastasse a maior parte do tempo verificando se cada um dos botões do controle remoto foi pressionado, então isso aí não seria nada prático. Geralmente, uma rotina de atendimento à interrupção ela deve ser tão curta e rápida quanto possível. Se o programa usa várias fontes de interrupção, apenas uma pode ser atendida de cada vez. Quando várias fontes enviam pedidos de interrupção ao mesmo tempo, então as rotinas específicas de atendimento a cada uma das interrupções vão ser executadas uma após a outra, segundo uma certa ordem que depende das prioridades, que normalmente essas prioridades são configuráveis. A maioria dos processadores não vai responder imediatamente a uma interrupção até que a instrução que está sendo executada atualmente seja concluída. Então, pouco antes de buscar a próxima instrução, a unidade de controle verifica se tem novos pedidos de interrupção. Se existir novos pedidos, então a unidade de controle começa a executar o ciclo de interrupção do hardware para poder efetuar o desvio. Durante esse ciclo, acontecem os seguintes passos. Primeiro, o conteúdo dos registradores é armazenado na pilha para salvar o contexto do banco antes que o desvio seja feito, já que a rotina de interrupção pode também alterar os valores dos registradores. Segundo, o endereço da próxima instrução, que é o link, é também armazenado na pilha ou então em algum outro registrador especial. Terceiro, o endereço da rotina de atendimento à interrupção é transferido para o PC e o controle busca a próxima instrução, que no caso é o início da rotina de serviço da interrupção. A última instrução na rotina de serviço é uma instrução de retorno, return, que recupera o endereço de retorno que é então transferido para o PC. E o conteúdo dos registradores é transferido de volta da pilha de memória para os registradores apropriados. Os três principais tipos de interrupção que causam desvio na execução normal de um programa são os seguintes: interrupções externas, interrupções internas e interrupções de software. As interrupções externas vêm de eventos de dispositivos de entrada ou saída ou de dispositivos de, por exemplo, temporização, de circuitos que monitoram a fonte de alimentação ou então de qualquer outra fonte externa ao processador. Como, por exemplo, nós temos aqui um dispositivo de entrada e saída que solicita uma transferência de dados,
um dispositivo externo que conclui uma transferência de dados, o tempo limite de um evento ou então uma falha iminente de energia. As interrupções internas vêm de componentes internos ao processador, como por exemplo, um estouro aritmético na ULA, uma tentativa de divisão por zero, um código de operação que não existe, um código de operação inválido, ou então um estouro na pilha de memória. As rotinas de serviço, nesse caso, que processam as interrupções internas, determinam qual é a medida corretiva que deve ser tomada em cada caso. As interrupções internas também são chamadas de exceções. Interrupções externas e internas são iniciadas pelo hardware do processador. Por outro lado, o terceiro tipo de interrupção, que é a interrupção de software, é iniciada executando uma instrução. A interrupção de software é uma instrução especial de chamada, de call, que se comporta como se fosse uma interrupção em vez de uma chamada de subrotina. O uso típico dessas interrupções de software está associado a chamadas de serviços em sistemas operacionais. Todas as linguagens de programação podem ser classificadas em 3 categorias: linguagem de máquina, linguagem assembly e linguagem de alto nível. Os computadores podem ser programados em qualquer uma dessas linguagens, mas existe apenas uma linguagem que é entendida pelo hardware do processador, que no caso é a linguagem de máquina do computador, que é categorizada no caso como uma linguagem de baixo nível. Na linguagem assembly, como a gente já viu, as instruções são codificadas e são armazenadas na memória na forma de uns e zeros. O primeiro passo na evolução das linguagens de programação foi o desenvolvimento da linguagem assembly, ou também chamada de linguagem de montagem. Nessa linguagem, os mnemônicos são usados para representar os códigos das operações e uma cadeia de caracteres representam os endereços dos operandos. Como a linguagem assembly substitui cada código de máquina por um mnemônico e cada endereço de memória por uma sequência alfanumérica simples, então ela depende muito da arquitetura do processador específico. Então, para executar o programa escrito em linguagem assembly, esse programa deve primeiro ser traduzido para a linguagem de máquina do processador, para que ele possa ser armazenado na memória e possa ser executado. O tradutor que faz esse trabalho é conhecido como assembler, ou montador. A entrada para um assembler é o programa escrito em linguagem assembly, conhecido também como o programa fonte. E a saída é um programa de linguagem de máquina equivalente e é conhecido como o programa objeto, que é o programa propriamente dito que vai ser armazenado na memória. As linguagens de programação que se destinam a serem independentes da máquina são chamadas de linguagem de alto nível. Exemplos dessas linguagens vocês conhecem: Python, Java, C, C++, C Sharp, Pascal, Fortran, COBOL, BASIC, ALGOL, enfim, uma variedade de linguagens de alto nível. As instruções escritas nessas linguagens são conhecidas como declarações e se aproximam bastante da nossa linguagem formal. Então, em geral, ao escrever um programa em uma linguagem de alto nível, o conhecimento da arquitetura do computador não é tão necessário. A escrita do programa normalmente é mais fácil, é mais rápida, porque, no caso, uma declaração de uma linguagem de alto nível corresponderia a uma grande quantidade de instruções se elas fossem escritas na linguagem assembly. Porém, nesse caso, é necessário um programa especial chamado de compilador para traduzir a linguagem de alto nível em códigos de máquina. Um compilador é muito mais poderoso e muito mais complexo do que um assembler. Os programas em linguagem assembly, por outro lado, são compactos, são menores, exigem menos espaço em memória e são mais eficientes do que os programas escritos em linguagem de alto nível. Por exemplo, geralmente quando nós estamos programando um microcontrolador para um sistema embarcado, normalmente nós fazemos um mix entre linguagem de alto nível e algumas linhas de linguagem assembly. No caso, a linguagem assembly é usada para escrever códigos que precisam ser muito eficientes em relação ao tempo, como, por exemplo, em aplicações de tempo real, em processamento de áudio e vídeo, por exemplo. Nessa figura aqui é mostrada a hierarquia das linguagens de programação e como elas se relacionam no processo de desenvolvimento de programas para computadores. Inicialmente, nós usamos um editor de texto, ou então um ambiente de desenvolvimento integrado, uma IDE, onde nós escrevemos o programa usando uma linguagem de alto nível, como C, por exemplo, ou Java.
Então o compilador traduz as declarações em instruções assembly e finalmente o assembler traduz a lista de instruções para o código de máquina equivalente daquele processador, que pode ser representado no formato binário ou então no formato hexadecimal, como está aqui, para reduzir a quantidade de dígitos representativos. O código de máquina então é carregado na memória para que o microprocessador possa executar e com isso processar os dados dos dispositivos de entrada e, consequentemente, apresentar os resultados nos dispositivos de saída. Bem, pessoal, paramos por aqui com os conceitos de arquitetura de processadores. Com isso, nós concluímos os 2 capítulos, o capítulo 8 e o capítulo 9 do livro Logic and Computer Design Fundamentals, e a segunda apostila que eu preparei para vocês. Em seguida, nós vamos, finalmente, iniciar o estudo da arquitetura dos processadores ARM. Então, até a próxima aula.